Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. Com inspiração no Mais Médicos, o presidente Lula apresenta um programa de incentivo a professores. O chamado Mais Professores vai priorizar valorização e qualificação para estimular a docência e a formação de novos profissionais da educação. Nos mesmos moldes do Mais Médicos, lançado em 2013, para suprir a falta de atendimento de saúde em regiões de difícil acesso do país, o novo projeto busca dar prestígio a professores da educação básica para incentivar a formação de novos profissionais. A expectativa é que o financiamento seja similar ao Pé de Meia, a Bolsa do Ensino Médio criada por Lula no ano passado para alunos de baixa renda. A ideia do governo federal é vincular a Bolsa da Licenciatura ao Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, os alunos que prestarem o Enem para fazer curso para se transformarem em professores poderão receber o incentivo. Em outubro do ano passado, o presidente já tinha demonstrado a intenção do governo federal de criar o estímulo ao magistério. À época, Lula lamentou que a profissão de professor, embora já tenha sido considerada nobre, estaria sendo deixada de lado para investir em outras formações. Mais de 800 municípios estão em situação de emergência por questões climáticas. O estado da Paraíba tem o maior número de cidades que sofrem com as chuvas. O Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional mostraram que pelo menos 806 municípios do país tiveram situação de emergência reconhecida no início deste ano. São cidades que enfrentam dificuldades devido ao tempo seco, chuvas intensas, estiagem e incêndios florestais. Considerando questões climáticas e outras causas, mais de 970 municípios entraram em situação de emergência. As cidades nessa condição podem solicitar recursos ao governo federal para ações de defesa civil. Uma equipe técnica avalia as metas e valores propostos. As informações do painel mostram que a Paraíba tem o maior número de cidades em emergência por eventos climáticos, com 108 municípios, seguida por Pernambuco, com 92, e Pará, com 76. Nesta quinta-feira, o INMET emitiu apenas 2 alertas para esta quinta, sendo um de perigo potencial. Os avisos devem atingir predominantemente o Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país, abrangendo ao menos 20 estados. Apesar do Sul e grande parte do Sudeste estarem fora da zona de alerta, o tempo nas regiões também é de instabilidade. Mais de 150 mil brasileiros já tiveram a íris escaneada em troca de um valor em dinheiro. O projeto do mesmo criador do ChatGPT já completou 2 meses em operação no Brasil. Um projeto que escaneia a íris do olho com o consentimento do cidadão completou 2 meses de operação no Brasil. Apesar do tempo e das incertezas por não detalhar quais informações são coletadas e qual é exatamente o uso dos dados, muitos participantes concordam com a proposta e recebem pagamentos em criptomoedas emitidas pela própria empresa. Em coletas na cidade de São Paulo, as pessoas ganham 25 unidades da criptomoeda da companhia e o valor varia conforme a cotação do dia. A WorldCoin foi criada pelo cofundador da OpenAI, criadora do ChatGPT, Sam Altman. Já a Tools for Humanity administra o projeto, que se define como uma rede que desenvolve uma identidade digital baseada na leitura da íris, capaz de distinguir humanos de robôs. A empresa tira uma foto da íris dos usuários, que autorizam a fotografia. Segundo a empresa, o objetivo é criar uma rede de identificação de humanos para combater as falsificações que serão feitas com o avanço da inteligência artificial. O projeto começou a operar oficialmente no Brasil no dia 13 de novembro do ano passado, e as coletas acontecem apenas na cidade de São Paulo. Os dados biométricos são coletados pela Orb, uma câmera 3D que mapeia o rosto e até a temperatura corporal do usuário. A empresa afirma que as imagens da íris são deletadas e substituídas por um código anônimo. Apesar disso, especialistas em proteção de dados afirmam que o projeto vem sendo criticado pela falta de detalhes sobre como vai tratar outras informações que coleta. Outro detalhe é que, de acordo com a legislação do país, o consentimento para o uso dos dados precisa ser livre de remunerações. Um relatório internacional divulgou que os consumidores estão comprando cada vez menos roupas e acessórios de grife. Cerca de 50 milhões de pessoas deixaram de comprar produtos luxuosos
e investiram em outras prioridades, como, por exemplo, viagens. Vamos conferir. O relatório foi divulgado pela consultoria americana de gerenciamento de negócios, a Bain & Company, em parceria com a Alta Gama, Associação Italiana de Fabricantes de Produtos de Luxo. Cerca de 50 milhões de consumidores deixaram de comprar artigos de luxo, de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Dior e Chanel. O mercado tem se mantido estável, com 9,39 trilhões de reais consumidos em 2023, e ainda assim o público consumidor diminuiu. Somente 1/3 das marcas não terminou o ano no vermelho. Esse fenômeno começou a se intensificar depois da pandemia. A diminuição do interesse no mercado se deve aos jovens adultos da geração Z, que têm preferido utilizar o dinheiro com experiências e não artigos de luxo. Saem de cena bolsas, lenços e sapatos caríssimos, entram passeios e viagens. Mesmo quem tem menos dinheiro tem preferido investir nos pequenos prazeres. Por isso, os produtos de luxo, que conseguiram melhores resultados de vendas em 2024, foram justamente os de beleza, especialmente perfumes e óculos de sol ou grau, por exigirem um investimento menor e representarem mais a chance de ter uma experiência de luxo do que apenas um desejo de ostentação. Além disso, o aumento na preferência e procura por brechós e itens de segunda mão são fatores da diminuição. Os jovens têm procurado cada vez mais joias e peças que já foram de gerações anteriores. O número de crianças e adolescentes brasileiros vivendo na pobreza diminuiu 5 milhões e meio em 6 anos. Mas apesar da queda, quase 29 milhões de menores ainda enfrentam dificuldades. O número de crianças e adolescentes brasileiros vivendo na pobreza baixou de 34 milhões e 300 mil em 2017 para 28 milhões e 800 mil em 2023. De acordo com dados Fundo das Nações Unidas para a Infância, a comparação representa uma melhora de 16% no indicador, mas indica um caminho longo a percorrer. Apesar do bom resultado, o número ainda é muito alto e representa 55% da população de 0 a 17 anos do país. Ou seja, mais da metade dos jovens brasileiros ainda vivem o que o UNICEF considera a pobreza em suas múltiplas dimensões. O levantamento usa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, do IBGE, e ultrapassa o critério apenas da renda familiar. São consideradas também educação, o acesso à informação, a água, o saneamento, a moradia e a proteção contra o trabalho infantil. O estudo revelou ainda que os estados que apresentaram os piores índices de privação foram da região norte e nordeste do país: Pará, Maranhão, Rondônia e Amapá, com indicadores acima de 88%. Já São Paulo e Distrito Federal estão entre as unidades da federação com as melhores porcentagens do país, com pouco mais de 30%. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo um ótimo dia a você. Até mais.